Bom, gente, novamente, Rishi Kayará, boa noite, muita luz a todos. Eu vim trazendo um tema para a gente iniciar a noite de hoje, que é um tema de pedido, que várias pessoas que vêm assistindo no YouTube, por exemplo, ou no Instagram, vêm perguntando mais sobre os guardiões, as guardiãs. E dentro de um período que a gente tem para falar, às vezes não dá para falar tudo, e lógico, não dá para falar tudo, a gente vai colocando partes e partes. Então, eu vou dar uma continuidade hoje, que eu penso ser bastante importante, para vocês entenderem aspectos sagrados, espirituais, e ao mesmo tempo, o que tem a ver com a nossa vida, com a nossa existência, com a nossa evolução, com a transição de tudo que a gente passa na nossa vida, em relação a essas potências, essas forças chamadas guardiãs e guardiões. Primeiro que a gente precisa entender é uma questão natural da existência. Então, todos nós temos uma coisa chamada autoproteção. Todos nós. Essa autoproteção, ela ocorre espontaneamente, se a gente for observar. Então, quando a criança é muito pequena, ela é muito inocente ainda, ela pode se machucar, você cuida dela, né? Mas se você notar, pouco a pouco, ela vai tomando noção e quando ela cai, ela já até coloca a mãozinha, né? E às vezes você não ensinou exatamente para ela colocar a mãozinha para cair no chão. Mas aquilo é natural, é um instinto natural, né? Um instinto natural. Ou seja, é uma sabedoria natural. Isso não é só o ser humano, animal também. Animal, um pássaro, ele protege o seu ninho. Na cidade grande, vocês podem ver, por exemplo, a questão de sabiá com bem-te-vi. Vocês já viram a situação? Aparece uma sabiá, os bem-te-vi vêm tudo não deixando se aproximar do ninho. E vice-versa também ocorre com a sabiá. Então essa proteção que a gente vê nos animais, que a gente vê em nós, né? Animais humanos, que a gente chama de instinto, é algo extremamente natural, provindo da natureza. É uma força natural. A gente pode dizer que é a própria sabedoria da natureza ensinando que para a gente viver, a gente precisa se proteger. Não tem como viver sem proteção. Não tem como viver sem proteção. Não é por acaso que hoje nós estamos aqui com algumas roupas. Às vezes fica um pouco mais frio, a gente precisa de uma proteçãozinha, né? Para não sentir frio. Não é por acaso que a gente faz um teto, uma cobertura, um telhado, para a gente ter proteção em relação às chuvas fortes. Não é por acaso que a gente constitui uma casa, paredes, para ter proteção dentro daquele ambiente. Então, proteção é algo extremamente natural, ou seja, é a natureza mostrando que proteção é uma potência natural. Você querendo ou não, ela é necessária para a continuidade da vida, para a continuidade da nossa vida, para a continuidade da vida dos animais. E se a gente for pensar, por exemplo, nas plantas, a gente pode até pensar que no desenvolvimento e na evolução de uma planta, aquelas plantas que desenvolvem espinhos, ali também é uma proteção, né? Você vai entrar num lugar de plantas que tem muito espinho, você não consegue entrar. É uma proteção para aquele ambiente. Então, como nós observamos que essa proteção é algo extremamente natural e necessário, tanto aqui no mundo nosso físico, como no mundo da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, da ideação, como no mundo dos nossos sentimentos, também existe esta proteção, essa autoproteção, como também no espiritual. Faz parte da continuidade da existência, essa coisa que nós entendemos como se proteger. E aí nós temos
no espiritual força, potência para essa proteção. Nós temos aqui no físico potência para essa proteção. Aliás, para a gente ter proteção, a gente precisa ter energia. Não tem como, né? Não tem como. Se alguém te empurra e você não está firme, você cai. Além de energia, de ter força, a gente precisa ter experiência para ter proteção. Porque se você não sabe cair, você se machuca. Então você precisa saber cair, você precisa ter experiência de como você cai. Quantas vezes nas situações que nós vivemos, em várias situações, em vários problemas da nossa vida, dificuldades, que a gente chama de problemas, né? Dificuldades na nossa vida, infortúnios na nossa vida, a gente não sabe cair, né? A gente cai assim, bate a cara direto. A gente não tem experiência com relação àquilo. E se a gente pensar no nosso tempo de vida, o tempo de vida é muito curto para a gente ter experiência de tudo, né? Por mais que a gente adquire de informação, não tem como adquirir informações e experiência de todas as coisas. E a gente sempre fica procurando algo a mais, a gente vai procurar isso no espiritual, por exemplo. A gente procura nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, mas a gente acaba chegando no espiritual, e por isso que a gente busca, através de vários sentidos espirituais, tudo isso. A gente busca através, por exemplo, da fé, essa proteção, né? Nós buscamos essa proteção, essa força a mais que muitas vezes nós não temos. Agora, o mais interessante disto é que a gente consegue encontrar. Esse que é o ponto. Porque se fosse apenas uma questão física, material, mental, ilusória, o funcionamento dela teria um parâmetro de atingir, teria uma distância para atingir. Mas existem certas proteções que ela atinge de forma tão ampla, além da nossa capacidade de pensamento, de sentimento, ou da onde as nossas mãos alcançam. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha e fala, nossa, realmente parece existir uma coisa chamada espiritual. Aquela intuição que você tem de atravessar a rua muitas vezes e se salvar de uma situação, quem já passou por isso aqui? Será? Por que foi para você? Por que você teve aquilo naquela hora? Você não estava pensando naquilo? Não estava aquilo na sua vida? Por que na tua cabeça veio aquilo? Então aí a gente começa a compreender que as coisas não são meros acasos. Existe uma engrenagem que vai constituindo as coisas aí. Talvez de todo o caos, essa engrenagem vai se formando e entrelaçando e fazendo as coisas acontecerem. Muito bem, muito bem. Se a gente tiver a visão e a capacidade de entendimento disso, ótimo, a gente consegue funcionar. O duro é se a gente tiver uma intuição e não sair daquela calçada e passar para outra. Aí a gente fala, poxa, né? Por que eu não fiz aquilo? Né? Veio na minha cabeça e eu não fiz. E agora eu dancei. Eu caí no chão e me machuquei. Né? Eu não consegui me livrar dessa situação. Então veja que de uma situação física nós passamos por uma situação mais espiritual. Isso tudo para chegar na questão dessas forças chamadas guardiãs ou guardiões. Os guardiões, a própria palavra guardião já nos identifica em nossa mente ou traz para o nosso pensamento essa questão de proteger, de cuidar e proteger. Então nós precisamos entender que existe uma força da vida que nos protege. Veja, eu falei de força, de potência. Eu não estou falando ainda de uma personificação espiritual. Eu estou falando de uma potência. Existe uma potência chamada guardião. Querem passar, por favor, fica à vontade. Então, esta força guardiã, ela existe bem antes de qualquer um de nós e de qualquer força espiritual
manifestada com uma personificação. Então nós estamos falando de uma potência antes, que se movimenta e que se movimenta com a própria existência, seja ela espiritual ou uma manifestação física. Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Então existe uma força, essa força que protege, essa força que guarda, do qual a tradição, a minha família espiritual, a tradição Tubacuaçu, entende como força, como potência guardiã. E essa potência guardiã mora onde? Aonde que ela mora? Aonde ela mora? Em tudo. Ela mora em tudo. A questão não é aonde ela mora. A questão é a nossa ligação com essa força. Porque ela mora também dentro de nós. Nós precisamos ser guardiões e guardiãs do nosso caminho, da nossa vida, da nossa existência. Mas nem sempre somos. Nem sempre nos conectamos com essa potência a qual é em nós. Então isso é força guardiã e guardião. Nós podemos encontrar em uma situação da vida essa força guardiã? Em todas as situações nós podemos encontrar, mesmo nas mais difíceis. A questão é se nós realmente estamos fazendo esta conexão. Se nós temos a percepção adequada naquele momento para perceber essa força e se conectar, se ligar a ela, ou manifestá-la, também podemos falar assim, manifestar essa potência. E aí nós temos uma outra questão. Toda vez que nós manifestamos essa potência, nós somos aquela força. Toda vez que eu dou um sorriso, eu sou o sorriso. Toda vez que eu solto uma lágrima e choro, nosso choro, eu sou aquele momento. Toda vez que eu manifesto uma força guardiã, eu sou aquela força guardiã. Eu sou com ela. Eu não sou a origem, eu sou uma manifestação dessa potência. E eu consigo manifestar essa potência. Se eu conseguir várias momentos e vezes manifestar essa potência em minha vida, cada vez mais eu vou me tornando experiente de saber lidar com as diferentes situações contrárias ou pressões ou aquilo que poderia me atingir. Então o ritmo da minha vida modifica. O como eu observo a vida e a velocidade como ela acontece, ela tem uma modificação. Não é que eu viro uma pessoa estranha, nada disso. Mas a partir dessa visão, eu tenho uma capacidade até de, antes de algo ocorrer, poder fazer algum movimento, mesmo passando por aquilo. E aquilo não sofrer tantos impactos. Com isso, então, se eu tenho essas várias manifestações dessa força guardiã e guardião, eu me torno experiente nessa força. E eu, como uma pessoa que posso me tornar experiente nessa força, ter experiência nessa força, eu vou me encontrar com essa experiência aqui, junto com vocês, lá na rua, lá dentro da minha casa, dentro de um hospital, dentro de um local de trabalho, aonde for. Porque eu sou experiente e é natural manifestar essa força. E se assim eu vivo, na continuidade da minha vida, quando eu falecer, eu vou ainda manifestar essa força. E no plano mais sutil, espiritual, essa minha experiência é um valor desenvolvido, adquirido, do qual pode me levar a ter a condição de atuar com essa força. E aí nós chegamos nos seres espirituais chamados guardiãs ou guardiões. Aqueles experientes com esta força, com esta potência, que atuam em vários níveis e planos espirituais, em várias dimensões espirituais.
E existem aqueles que são mais antigos e existem aqueles que são mais novos nisso. Veja que eu fiz o caminho de nós, seres humanos vivos, para o plano espiritual. Se agora eu adquiro essa habilidade, então eu indo para o plano espiritual, eu serei, com essa experiência, um novinho nessa atividade. Só peço para vocês não pensarem como um cargo, mas sim como uma consciência desenvolvida. Uma conscientização entendida e aplicada. Não é um cargo. Guardiã e guardião não é um cargo. E esses mais antigos, eles detêm uma longa experiência de atuação e podem atuar de diferentes maneiras. Tem a experiência de cuidar de diferentes situações. Por exemplo, da proteção para o nascimento dos seres, da criancinha que vai nascer, da proteção para os seres que estão passando por um período de doença complicada, da proteção para uma pessoa que está vivenciando uma queda terrível em sua vida financeira, da proteção para uma pessoa que adentrou profundamente nas drogas, da proteção de uma pessoa que está saindo do mundo físico e retornando ao plano espiritual. Tudo isso precisa experiência, capacidade de experiência. Por isso, essas potências espirituais, já como seres espirituais, atuam em diferentes atividades, que são essas as várias atividades, e mediante o nível de experiência, que nós chamamos de mais antigos, detém um maior número de condição de atuar em diferentes situações, de lidar melhor com aquilo. E até de orientar outros aos quais também estão no espiritual, desenvolverem essas habilidades. É uma troca de saberes. Agora, quando a gente fala aqui dos guardiãs, das guardiãs e guardiões atuantes aqui na tradição Tubacuaçu, a gente precisa entender, e eu já falei isso, que eles são esses antigos, porque nós precisamos entender um ponto importante, que eu também já falei, que é assim, às vezes o pensamento é que tem a cidade, a metrópole ou a cidade é o centro onde nós vivemos, é o centro, e o restante é uma floresta que quem ali é o ponto fundamental é a cidade. Mas não é isso. Na verdade, as cidades estão dentro da floresta. Elas estão encaixadas dentro da floresta. Lógico, elas vão diminuindo essa floresta, mas elas estão dentro da floresta. Então nós entendemos na tradição Tubacuaçu que o comando é da floresta. Nos tempos mais antigos, milenares, do povo que vivia só dentro da floresta e que não tinham cidades como existem hoje, também existiam essa força de proteção, porque ela é da vida. Também ocorria esses movimentos de proteção. E também existiam seres que alcançaram essa experiência e quando, como forças espirituais, como espíritos, atuavam nessa proteção. Atuavam e atuam até hoje nessa experiência de proteção. Esses são as guardiãs e os guardiões da floresta. As guardiãs e os guardiões mais antigos. Isso é muito interessante porque, além de tudo, eles trazem a essência dos conhecimentos sagrados daquele tempo milenar, como também o entendimento e aplicação na vida atual.
né? Aqueles que eram chamados de curandeiros, eram os magistas da floresta antiga, da mata antiga. Com esta habilidade, essa grande habilidade de proteger, de cuidar. Então, hoje foi mais um momento para trazer essa questão de guardiãs e guardiões, e eu vou ter oportunidade de dar continuidade a isso, porque isso é uma história bastante antiga, e até eu entrar nas questões assim mais históricas, íntimas, de forças espirituais. Mas a gente precisa entender esse caminho todo, e é um caminho, de certa maneira, muito novo para muitos que estão ouvindo, né, ou mesmo assistindo no vídeo. Para outros já não, para outros já sentem isso, tem ligação, né? Mas para muitos é muito novo. E aí é importante ter essa base de entendimento, até para refletir sobre tudo que é falado na espiritualidade no dia de hoje, tá? Na atualidade, né? Tá? Só para finalizar, então. Nós podemos optar pelas conexões que nós queremos. Nós podemos, por exemplo, ter amizade com muitas pessoas. Nós temos afinidades com algumas, com outras não. Na situação espiritual, é parecido com isso. A questão é quais afinidades que nós queremos. Quais são as afinidades que nós queremos? O que nós queremos nos conectar? E quero trazer o senso para vocês que se conectar com a força das guardiãs e guardiões é muito importante para nós aprendermos, já que nós não temos um tempo tão longo de vida e não temos a capacidade de saber todas as coisas para nos proteger, que nós possamos ter esta sabedoria e esta força presente em nós para que possamos realmente nos proteger. Porque a proteção, qualquer uma que a gente faça, ainda ela é muito frágil. Mas uma proteção espiritual, ela é bem mais ampla. E ela nos dá a capacidade de uma visão além do alcance bem maior. E tudo isso que eu estou falando envolve uma coisa que pouco se fala dentro do xamanismo ou dentro da pagelança, atualmente, né? Mas de forma milenar e tradicional, ela é essencial para o entendimento da continuidade da vida. Rishi Kayará, Poranheté. Vocês estão vendo esse vídeo, se vocês quiserem participar da atividade espiritual, é nossa convidada, é nosso convidado. Na descrição tem os dias de atividades espirituais. E também pedimos aquela força para compartilhar esse vídeo, para ativar as notificações, para fortalecer esse nosso trabalho, ser seguidor desse canal do Xamã Cientista, para que a gente possa colocar sempre mais esse projeto adiante. E se você gostou, passe, divulgue. Rishi Kayará, Poranheté.